Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de novo. E hoje a gente está trazendo a 17ª devocional do livro de Ruth. Amém, queridos? Se você é novo por aqui, calma. Eu vou colocar aqui em cima um card. Uma bolinha branca que deve aparecer aqui nesse canto. Essa bolinha branca aqui vai te levar para que você possa assistir os outros episódios. Amém? Tem 16 episódios antes desse para você assistir, não se assusta, tá bom? Você não precisa assistir em ordem, mas é importante que você assista tudo, tá bom, querido? Então, fica calmo. Se por um acaso essa bolinha branca não aparecer aqui, você vai aqui embaixo, clica no meu nome, Alexandre Santos, ele vai te conduzir lá para o canal Ministério Caminhos e lá você vai ver que o canal está arrumado em séries e você vai achar lá, série devocional Ruth, e aí você vai poder se deliciar com essa devocional que a gente tem feito. A devocional é uma forma de disciplina espiritual, onde a gente consegue diariamente, não importa o momento do dia, geralmente a gente faz pela manhã, mas o importante é que seja diário, né? É importante que você ore diariamente, é importante que você entregue a Deus diariamente aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você pretende. Quando você faz isso, querido, a cura vem, as suas decisões são melhores, a paz chega ao seu coração e à sua mente. E nós desfrutamos de uma presença e de uma intimidade inigualável com Deus. Amém, querido? Pega a tua Bíblia. Hoje a gente vai abrir em Ruth, capítulo 3. Pega a Bíblia, porque devocional a gente faz com Bíblia. A gente vai ler o verso 8 e o verso 9. Amém, querido? Olha, o tema de hoje é o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Talvez o tema nem bate muito com o que a gente vai ler, mas você vai entender onde a gente vai chegar. Amém, querido? No episódio passado, eu estava explicando aqui, foi até um pouquinho longa, né, a devocional, mas no episódio passado eu expliquei para você a segunda orientação que Noemi deu para Ruth. Noemi primeiro pediu para ela se preparar, tomando banho, colocando perfume, trocando de roupa. Já expliquei aqui que ela não estava se preparando para sair com Boaz, para dar um rolezinho com Boaz, para dar um flerte com Boaz. Já expliquei que isso não existia na época, tá? Na verdade, era um costume da época, esse tipo de preparação para questões mais importantes, atos mais importantes que deveriam ser exigir esse tipo de preparo. Depois ela orienta que Ruth deveria observar bem aonde o senhor do campo iria se deitar, que era Boaz, e ela descobriria os seus pés e deitaria ali. E expliquei que esse ato de descobrir os pés e deitar aos pés não era uma cantada, não era um eufemismo, né? Eufemismo de um ato sexual, como alguns teólogos pensam. Não é, queridos, não é. Não há base bíblica para isso e a gente vai perceber o cuidado. Talvez a gente não fale nesse episódio, a gente vai falar no próximo, tá? Houve um cuidado de Boaz para com Ruth, tá bom? Então por isso eu posso garantir para você que não. É o que realmente a Bíblia nos ensina, se descobrir os pés, respeito, reverência e dependência, né? E hoje a gente vai entender o que aconteceu quando ela descobre os pés, né? E você vai entender, lendo aqui o 8 e o 9. Diz assim, olha, aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e assentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Amém, querido? Bom, ponto número 1, tá claro que não rolou nada. Ele acordou no meio da noite, algumas versões falam que ele acordou lá por volta da meia-noite, né?
lá por volta da meia-noite, 1h da manhã, ele acordou assustado, porque na verdade ele bebeu um pouco e estava alegre quando ele deitou para dormir. Amado, se ele acordou assustado perguntando quem era aquela que estava deitada aos pés dele, é porque ele não a reconheceu e é porque não tinha acontecido nada. Amém, querido? Então, fica calmo nisso aí, tá bom? Segura a tua onda que esse momento ainda vai chegar, tá bom, amado? Então não pensa coisas que não existem. Às vezes a gente interpreta a Bíblia com os olhos da modernidade. E calma, a gente precisa sim. A gente precisa contextualizar o que a Bíblia está trazendo para os nossos dias, porém a gente precisa entender o contexto da época, a gente precisa entender o pano de fundo, a linguagem do autor, tá? Isso é toda uma hermenêutica que tem por trás disso. Eu estou aqui para te ajudar com isso, amém? Bom, ele acordou, se sentou e se assustou e viu que tinha uma mulher deitada nos pés dele e pergunta: quem é você? E ela se apresenta de forma reverente, como eu te falei, é a tua serva Ruth. Estende a tua capa sobre mim, porque tu és um resgatador. Ah, querido, coisa bonita, né? Eu não sei se você consegue entender, mas quando ele pergunta: quem é você? Ele entendeu o ato. Porque quando uma mulher se deitava aos pés e descobria os pés, era que em algum momento ele deveria acordar, porque ele iria sentir frio nos pés, ele ia ver que alguma parte do corpo dele estava descoberta e ele ia encontrar essa mulher lá deitada aos pés. E aí ele iria entender. Uma mulher só se deitaria aos pés se estivesse requerendo daquele homem cuidado dele. O cuidado. No episódio passado eu falei que não havia lugar melhor para estar senão nos pés do Senhor. Eu falei que nós deveríamos olhar aonde o nosso Senhor está para não perder ele de vista e deitar aos pés dele, demonstrando respeito, reverência e dependência. Ruth, ela está demonstrando isso. E aí essa pergunta que ele faz assim: quem é você? E quando ela diz: Ruth, a tua serva, quando ela se apresenta, quando ela se dá a conhecer falando que é Ruth, tua serva, ele liga os pontos. Caramba, é Ruth, a nora de Noemi, que já tem vindo ao meu campo, que trabalha com as minhas servas e que agora se considera minha serva. A gente já está tendo um relacionamento, amados, aqui não é relacionamento afetivo, é um relacionamento de conhecimento. E agora ela está aqui deitada aos meus pés. Caramba! O que ela quer com isso? O que ela quer que eu faça? Entenderam agora? É mais ou menos a pergunta que Jesus fazia sempre para as pessoas que ele iria ajudar. Era sempre a mesma pergunta. Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Ele esperava que a pessoa entendesse e expressasse que ele é o nosso resgatador. E Ruth vai fazer exatamente isso com Boaz. Ruth vai falar para ele: sou eu, a tua serva. Ruth, estende a tua capa sobre mim, me cubra, me proteja do frio. Estende a tua capa, cuida de mim, porque tu és o meu resgatador. Amado, quantos de nós precisamos fazer isso aos pés de Jesus? Jesus, ele vai perguntar: quem você é? Como quem diz: o que queres que eu te faça? E você tem que saber responder para Jesus o que você quer que ele te faça. Se Jesus te perguntasse hoje, amado, o que você quer que eu te faça? O que você falaria para Jesus? Você pediria para ele pagar aquele boleto atrasado? Você pediria um carro, uma casa? O que você faria? Ou você falaria para ele: sou eu, teu servo Alexandro. Me cobre com a tua capa. Capa também aponta para a honra, amado. Capa aponta para a honra, a reputação, o estado, porque fazia parte da veste. Só que era um complemento da veste. Veste que tinha capa era uma veste de honra. Era uma veste de quem tinha condições, uma posição social um pouco melhor. Me cobre com a tua capa. Me protege. Me protege do frio que eu estou vivendo,
do frio espiritual. Quantos de nós temos passado um pouco de frio? Temos vivido talvez uma frieza? Quantos de nós temos precisado de cuidado? Será que você não está precisando de cuidados? É isso que ela pediu. E ela finaliza falando, porque tu és o meu resgatador. Ela declara, ela confessa que Boaz é o resgatador dela. Que possamos nos deitar aos pés de Jesus e pedir a Ele o cuidado dele. Pedir a Ele que Ele nos cubra e pedir a Ele que Ele nos resgate, porque nós somos muito necessitados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Deus, eu quero te pedir, ó Pai, abençoa cada pessoa, Pai, que está aqui assistindo essa devocional, Pai. Que possamos verdadeiramente aprender a deitar nos teus pés e aguardar o momento certo em que tu vais perguntar o que queremos, o que estamos fazendo ali, e nós queremos responder, ó Pai. Somos teus servos. Cobre-nos com a tua capa, porque tu és o nosso resgatador. Que possamos entender as nossas limitações, ó Pai, e nos colocar no lugar de servos, nos esvaziar de nós mesmos e nos colocar no lugar de servo. Que possamos entender que precisamos da tua cobertura, do teu cuidado, do teu calor, ó Pai. Que tu venha nos aquecer, Senhor, e que possamos declarar com os nossos lábios que tu é o nosso resgatador. Ô Jesus, cuida de nós, cuida de mim, cuida de cada um que está vendo essa devocional. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, querido.